Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. O episódio de hoje é aquele em que a gente faz uma interrupção, uma pausa nos temas que nós temos trazido para que a gente possa fazer uma conversa, para que a gente possa bater um papo. E eu, para isso, recorro às mensagens que vocês deixam no chat, nos comentários, as perguntas que vocês fazem. É uma forma que a gente encontra de ter algum tipo de diálogo, em que vocês me dizem aquilo que vocês têm percebido, sentido, e eu tenho chance então de fazer um comentário a respeito, de trazer aqui as minhas ideias, o meu ponto de vista. Então, eu já começo agradecendo pela participação de vocês. É muito bom, porque esse ambiente virtual ele traz um tanto de solitude, né? Porque a gente, apesar de estarmos juntos, vibrando juntos, a gente não tem essa possibilidade dessa troca de olhares, que faz muita diferença. Então, quando eu vou para os comentários e analiso o que vocês me escreveram, dá uma sensação de proximidade, de vida, né? Existe vida ali, existe troca, existe calor humano. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Continue me escrevendo, perguntando, comentando, fiquem à vontade. Bom, os episódios de hoje, a gente vai falar dos episódios 6, 7, 8, 9, que são eles medo, ressentimento, depressão e transtorno bipolar. Então, eu peguei algumas questões de cada para que a gente possa comentar sobre todos nesse período de tempo que nós temos. E então nós vamos trazendo a pergunta e fazendo nossas considerações como a gente costuma fazer. Bom, eu vou começar com o episódio do medo. E a Andréa Caixeta, que tem participado muito obrigada, está fazendo um trabalho também sobre Joana de Ângeles na cidade onde mora. Que Deus abençoe seu trabalho. E acho que é isso mesmo, é esse trabalho de formiguinha, a gente vai espalhando aquilo que faz bem para mim. Eu gosto de transformar em sementes onde eu puder passar e cada um vai fazendo isso e é assim que a gente vai espalhar amor, espalhar autoconhecimento pelo nosso planeta. Andréa disse assim, esse medo / fobia, né, pode trazer a mesma situação para o atual momento? A Andréa está fazendo, me parece, uma referência àquilo que a gente costuma trazer da psicologia junguiana, de Joana de Ângeles, a respeito dos complexos, que são essas memórias registradas em nosso inconsciente, carregadas de emoção, que trazem histórias, trazem pensamentos, como se fosse um aglomerado de ideia, pensamento, dentro de um tema principal, arquetípico e carregado de emoção. E essa experiência pode ter sido feita, por exemplo, com base na emoção medo. Então, alguma experiência minha do passado, em que a história que foi contada, ela foi vivida com base no medo. O medo prevaleceu. A emoção que tem em volta dessa história é a emoção do medo. Bem, a Andréia pergunta, isso que aconteceu lá pode voltar com a mesma história no momento presente? Andréia, você deu exatamente a descrição do que a gente chama de constelação de um complexo. O que é constelar um complexo? É aquela história guardada, aquele registro de memória com carga de emoção muito forte, que tem a ver com uma experiência passada, a respeito de um tema específico. Quando nós vivemos no momento presente, isso está lá no passado, mas quando nós vivemos no momento presente, uma situação em que de alguma forma a gente perceba que faz referência àquilo, a gente tem a sensação de que está revivendo, vou passar de novo, parece que eu já conheço isso. Quando essa iminência de algo parecido com o que já foi surge, é possível, é comum que aquela experiência retorne. Então a gente diz um complexo foi constelado, ou seja, ele estava lá no inconsciente e ele toma a consciência, ele irrompe
em nossa consciência. E então, sim, a gente mistura as estações, a gente mistura as histórias, a gente mistura as experiências. Aquilo que eu estou vivendo hoje é inflamado, é retomado com cara também do passado. Então a gente fala, uma professora minha do curso usava essa expressão, o passado se presentifica. Por isso que às vezes a gente tem a sensação de que é desproporcional. Porque aquilo que eu estou vendo diante de mim é desse tamanho. Mas a reação que provoca em mim é desse tamanho. Por quê? Pode ser que aquilo que eu estou vivendo fez um tipo de ponte, de sintonia com aquilo que já foi vivido, porque tem alguma semelhança, aquele complexo constela, e agora eu estou diante de uma coisa desse tamanho com a sensação de que ela é desse tamanho. Então a gente fala assim, né, no inglês, overreaction, você exagerou, é demais isso, por que você está reagindo desse jeito? Pois é, porque eu não estou reagindo só ao que está me acontecendo hoje. Eu estou reagindo também àquilo que já aconteceu, que não foi bem digerido, que está lá, guardado, armazenado. Então, eu estou hoje lidando com essas duas coisas, por isso que a sensação é de que o que eu estou sentindo é maior do que aquilo que precisava ser, né? Então, sim, a gente pode trazer para a situação atual aquilo que foi vivido no passado, por exemplo, com relação ao medo. Eu tive muito medo numa situação relacionado a um aspecto X da vida, e toda vez que eu me deparo com um aspecto X no momento atual, o coração dispara, sem sentido para o hoje, mas tem sentido para o que eu vivi lá atrás, e está tudo conectado. Então, nessa hora, o que a gente pode fazer? Trazer a consciência para o presente. Calma, Cris, não tem nada de gigante aqui. Aquilo que você está vivendo não é do hoje, a emoção está vindo provavelmente de outras experiências que não estão mais aqui, você não está correndo risco, traz a consciência para o que realmente está acontecendo no hoje. É um jeito da gente ir organizando as emoções, fazendo o quê? Diferenciando as situações. Hoje é uma coisa, no passado eu já vivi outra, mas eu não preciso juntar tudo e viver tudo de novo. Então, esse trabalho é um trabalho de autoconhecimento, porque eu vou precisar prestar atenção em mim para identificar se é proporcional ou não, se está vindo alguma coisa do passado, diferenciar, fazer esse diálogo interno, poder separar as emoções para poder processar aquilo que está acontecendo. Ainda com relação ao medo, a Silvia Ribeiro diz assim: quando o medo traumático da infância não é tratado, pode criar ramificações na vida adulta? A mesma pergunta da Andrea com outras palavras. Também a Silvia está percebendo alguma relação de medo, de trauma, de fobia do passado, de quando era criança, com aquilo que estamos vivendo na vida adulta, né? E sim, ele pode inclusive se ramificar no sentido de que uma experiência vivida lá, ela pode interferir em várias vividas hoje. Então eu tive uma experiência, por exemplo, eu fiquei com medo de uma figura de autoridade quando eu era criança. Pai, mãe, professor, tio, vô. Eu tive uma experiência que essa pessoa deu um surto, me ameaçou, se descontrolou, e naquele momento eu, como criança, eu não tinha condição de analisar que ela estava fora de si. Eu fiquei com medo, eu trouxe aquilo para mim e aquilo me deu pânico. Nossa, eu fiquei morrendo de medo, me deu um trauma, tá? Pode ser que aquela experiência, que foi medo de uma figura de autoridade quando eu era criança, tenha se ramificado em todas as vezes que eu tenho contato com figuras de autoridade. Então, se eu estou no meu trabalho, pode ser o meu chefe. Se eu estou na rua, quantas vezes a gente está dirigindo o carro, aí aparece um policial e a gente começa a ficar com medo. Daí, se você trazer a consciência, se você trouxer a consciência, você vai pensar assim: estou fazendo alguma coisa de errado? Não. Eu estou andando na velocidade? Sim. Eu estou respeitando as placas? Estou. O carro está em ordem? Está. A minha carteira de habilitação está bem? Está. Então não tem motivo para esse policial me amedrontar. Eu não faço nada que eu me considere fora da lei e, no entanto, eu posso tremer. E alguém falar: mas por que você está sentindo? Ele é só um profissional. Não sei, mas eu fico com medo. Muitas vezes tem relação com isso que a Silvia está trazendo.
Às vezes eu estou ramificando e aquela figura de autoridade, hoje eu vejo ela na presença de um chefe, na presença de uma autoridade pública. E às vezes eu transfiro isso, inclusive, para, por exemplo, o marido. Se eu estiver num relacionamento que eu enxergo desnível, que não deveria existir, né? Quando a gente faz um relacionamento amoroso, é parceria, é mesmo nível hierárquico, vamos chamar assim, né? Estamos no mesmo patamar, no mesmo andar. Mas muitas vezes a gente tem um relacionamento que a gente não percebe, a gente inverte papéis. Então eu viro mãe do marido, o marido vira pai da esposa, e então quando tem uma relação que eu enxergo o outro, deveria ser meu parceiro como autoridade, eu posso inclusive ter medo do marido, da esposa, seja de quem for, que eu esteja interpretando, lendo como figura de autoridade. Então, uma outra forma que a gente tem também de se conhecer é observar como eu lido com as figuras de autoridade. A minha reação é proporcional, porque afinal de contas, se ele é meu chefe, tem que ter algum tipo de diferença por conta dessa hierarquia na forma de lidar, mas tem que ser profissional, não pode ser emocional. Ele não pode mexer comigo em termos de emoção do nada, simplesmente porque ele é autoridade somente por isso. Então, observando isso, a gente é capaz de também perceber um pouco mais sobre nós mesmos, observando como a gente reage no momento presente e se tem sentido, se não é desproporcional, se não tem relação com o passado. E a Alessandra Cavalcante diz assim, ó, mesmo existindo o livre-arbítrio, ainda assim, eu posso considerar que tudo o que me acontece são planos de Deus? Então, ela está fazendo uma relação. Por quê? Porque, de fato, quando a gente pensa, existe livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, ele está condicionado a muitas coisas. Então, de fato, existe livre-arbítrio ou não existe? Existe livre-arbítrio, mas existe também justiça divina, lei de causa e efeito. Então, o livre-arbítrio, ele se relaciona com a lei de causa e efeito. Livre-arbítrio é uma lei, da lei de liberdade, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da lei de liberdade. Então, livre-arbítrio é lei, todo mundo tem direito, ninguém consegue falar assim, pensando bem, eu prefiro abrir mão do meu livre-arbítrio, devolvo para Deus, Ele que me dirija, não temos essa possibilidade. É lei, e Jesus falou, não vim reformular leis, eu não vim contrariar leis. Então, a lei a gente só aceita. Livre-arbítrio é lei. No entanto, justiça divina, lei de causa e efeito também é lei. Então a gente põe o livre-arbítrio para conversar com isso. Quando, Alessandra, você fala tudo o que acontece são planos de Deus, Deus não tem plano específico para a gente que interfira em nosso livre-arbítrio, senão não teria livre-arbítrio. Se Deus fala assim, a Cris eu tenho um plano para ela vai ser professora. Então, se Deus determinar que eu vou ser professora, é como se ele tiver, e eu não tenha possibilidade de escapar desse plano, seria meio que uma lei determinística, né? Então eu teria destino, Deus me pôs para fazer isso e mesmo que eu não queira eu vou fazer. Isso a gente sabe que não existe. Então, ao invés de plano divino, talvez você esteja querendo dizer justiça divina. Porque se Deus tivesse um plano específico que a gente precisasse executar, não teríamos livre-arbítrio, seríamos robôs programados. Vou programar o robô Cris para ser professora. A Cris nem cogita fazer outra coisa. No entanto, a gente sabe que os bons espíritos nos trazem nos romances quantas vezes nós fazemos planos, mas nós fazemos planos com o nosso anjo de guarda e planejamos uma reencarnação, chegamos aqui e fazemos tudo diferente. Então não existe essa determinação, não existe esse direcionamento determinístico. Existe sim livre-arbítrio. No entanto, não existe livre-arbítrio inconsequente. Ele tem consequência e a gente vai responder pela consequência, a gente tem responsabilidade pelo uso. Então eu falo assim, eu tenho livre-arbítrio para caminhar, mas ao fazer o uso do meu livre-arbítrio, eu abuso do jeito de caminhar, levo um tombo, quebro as duas pernas, vamos dramatizar. E agora eu estou limitada no uso do meu livre-arbítrio de caminhar. Mas eu estou limitada porque ao fazer o uso do livre-arbítrio no momento anterior, eu gerei para mim a consequência de algo que eu preciso responder. Então não é que eu não tenho livre-arbítrio de caminhar,
é que, por enquanto, eu estou respondendo pelo uso do livre-arbítrio no momento anterior. Assim que eu liquidar esse problema, que sarar minhas pernas se curarem e tiver tudo em ordem, eu volto a de novo ter o livre-arbítrio para fazer o que eu preciso. Então, existe sim livre-arbítrio, mas existe uma lei que se relaciona com ele. Então, eu uso o livre-arbítrio, respondo pelas consequências. Uso o livre-arbítrio, respondo pelas consequências. Né? Mas sempre a gente tem sim o livre-arbítrio. Se eu não tivesse o livre-arbítrio, eu poderia dizer assim, pensando bem, eu não quero nem evoluir. Eu prefiro ficar aqui no plano espiritual. Não dá, a gente vai ter que entrar na roda das reencarnações, experimenta, aprende, recebe as consequências, vê o que funciona, vê o que não funciona, é livre, vai livre de novo, tenta mais uma vez, né? É um ciclo. São fases para a gente se desenvolver. Bom, com relação ao medo, foram essas as perguntas que eu selecionei. Espero que tenha sido satisfatória a resposta, senão vocês voltam a me questionar. Estou sempre à disposição. Muito obrigada, André, Silvia e Alessandra, pela participação. Vamos agora para o episódio 7, que a gente falou sobre o ressentimento. São emoções, né? Mágoa, ressentimento, a raiva. E a gente trouxe essa questão da necessidade da gente olhar para isso, lidar com isso, tanto o medo quanto o ressentimento. O jeito que a gente não deve fazer é ignorar, reprimir, fugir, negar, porque tudo isso faz com que ele seja encapsulado, ele seja gerado um complexo, ele vai para o inconsciente, porque ele não vai sumir. Nada que está dentro de mim desaparece, não dá. Nós somos a psique, o eu, o self, o espírito, ele é um sistema fechado. Não tem como eu falar, deixa eu entrar aqui, retirar alguma coisa e jogar fora. Não tem jogar fora. Tudo que está em mim sou eu. O que eu posso é reformular, reformar. Veja que quando a gente fala da reforma íntima, a gente não fala da eliminação, da cirurgia para extirpar, a gente não fala no sentido de joga fora aquilo que está em você. A gente fala reforme, a gente fala troque virtudes por vícios, ilumine, né? Então, as emoções é isso. A gente não deve nem negar porque vai ficar guardada e uma hora ela vai voltar na forma doente de uma doença psicossomática, de um problema. E também a gente explodir para fora, para pôr ela para fora, pode ser que eu não fique guardado, mas eu vou prejudicar o meu ambiente, eu vou brigar com as pessoas, eu vou quebrar coisas, eu vou me machucar, vou ser violenta. Então nós temos falado que para lidar com as emoções a gente precisa lidar, não pode negar e nem reprimir, porque isso não é solução. A melhor forma que a gente tem é pensar a respeito, conversar a respeito, digerir, lidar, trabalhar, viver as emoções. Aí a gente cresce com elas. Aí a gente vai aprendendo a lidar com as novas sessões, quando elas aparecerem, a gente já sabe um pouquinho mais de como lidar com a emoção. Se a gente reprimir ou jogar fora ou querer fingir que não existe, a gente nunca vai aprender a lidar com elas. Para falarmos do ressentimento, vamos começar com a participação da Mara Núbia, que também está sempre com a gente. Em que consiste essa, entre aspas, âncora lançada que dificulta até por meses a dissolução do ressentimento? O que nos prende nessa coisa ruim? Não consigo compreender que seja apenas orgulho ferido. Realmente. Acho que não é apenas isso mesmo. Pode ser que tenha relação com o orgulho ferido, com o ego, na verdade, fiquei de mal porque o que ele fez para mim eu não queria que ele tivesse feito. Também você vai ver, eu vou ficar pensando num jeito de descontar. Isso é o orgulho ferido, é o ego que não gostou da forma como foi tratado. Então, não só isso que pode gerar essa vontade, esse desejo da gente ficar ali. Por que você não deixa aquilo passar, né? Jesus falou, não resistais ao mal. E é isso. Alguém me fez um mal, não fica resistindo nele, guardando ele, remoendo, ressentindo. Deixa que o mal passe. Em outro trecho, Jesus fala, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te pedir para caminhar um tanto de passos, caminhe 2 vezes aquele tanto. O que Jesus está dizendo? Não fica ali confrontando, brigando, porque isso se torna vingança.
A gente cria um ranço e fica os dois presos, ninguém sai. A gente gasta energia, gasta vida, gasta tempo, gasta saúde. Mas a Mara diz, por que a gente fica se a gente sabe que não é bom? Por que fica que nem essa âncora, parado ali, estagnado, e remoendo e ressentindo? Por que a gente simplesmente não flui, não deixa a vida seguir seu rumo, né? O que nos prende a isso, além do orgulho ferido? Tem várias coisas que a gente pode aqui, para efeito de estudo, cogitar. Fiquei pensando, por exemplo, muitas vezes, quando a gente tem um ressentimento guardado, uma história que a gente fica parada nela como essa âncora, a gente tem ganhos secundários. Pensa bem, quantas vezes eu uso uma história na qual eu fui vítima naquela circunstância, mas certamente eu estava respondendo por atitudes do livre-arbítrio passado, né? Mas naquele trecho, naquele recorte da história do espírito, eu pareço vítima, porque eu recebi uma ofensa, uma violência, um problema. Bom, naquele momento eu posso parecer uma vítima, e às vezes isso dá ibope. Às vezes a gente consegue a atenção das pessoas, ajuda, compaixão. Então, muitas vezes eu tenho ganho secundário, ficando no problema, ainda que eu sofra com ele, mas eu também tenho história para contar. Eu conto para todo mundo o que me fizeram. Olha como eu sou santa, como eu sou uma pobre coitada. Aí as pessoas se compadecem. Então, pode ser que muitas vezes eu tenha um ganho secundário e por isso é que eu escolho ficar ancorada no ressentimento, ao invés de falar, ai, todo mundo erra. Hoje fui eu que estive na posição de vítima, mas certamente ontem eu estive no outro lado. E tem jeito da gente tornar mais consciente a lei que rege os seres humanos e a gente deixar para lá, né? E faz o perdão e libera a energia e segue. Mas às vezes eu gosto de ficar ali, tenho esse prazer mórbido de contar a história do que fizeram pra gente. Outra questão eu pensei também tem relação com vidas passadas, né? Então, por exemplo, elas fazem referências à situação atual, temos a sensação de que a situação é muito maior. Então, às vezes, me fizeram uma coisa relativamente média. Eu até conseguiria, um ser humano conseguiria até lidar com isso e seguir a vida. Mas eu especificamente tenho um ponto com isso. Porque na vida anterior teve um grande problema que envolveu esse tema. Então talvez eu esteja hoje lidando com o que me fizeram, como a gente falou na primeira pergunta lá, trazendo de volta a vez passada, que foi muito mais séria. Então eu faço assim uma dramatização do que eu estou vivendo. Quem olha de fora fala, nossa, mas que exagero, não precisa tudo isso. É porque essa pessoa não está vendo que eu estou lidando com o que está na minha frente e com outra vez que foi muito sério e que tem relação com o tema. Então também precisa de um pouco de compaixão com a gente para levar isso em consideração. O que será que ela está sentindo? Será que é só de agora? Pode ser que ela esteja inconscientemente revivendo coisa muito séria lá de trás. Então, quem sou eu para dizer que essa pessoa está dramatizando, que não é para tanto? Não é para tanto nessa situação do hoje. Mas vai saber se ela não tem relação com o passado. E é um trauma tão gigante e a gente está lidando com ele como se estivesse vivendo isso lá atrás, né? Então, vamos supor que lá atrás, vamos criar um exemplo para ilustrar. Lá atrás, alguém me fez uma denúncia, uma calúnia e eu fui presa, sabe? Naquela época de Inquisição e de outros absurdos. E a gente passou por uma situação muito difícil, isso traumatizou. Então hoje se alguém fala mal de mim, pode ser que eu tenha me liberado daquilo e passou, mas pode ser que quando eu escute isso, eu não escute só alguém que tá de mal comigo, ficando bravo comigo, eu escute aquela voz que um dia me mandou prender e eu acabei morrendo por causa daquilo. Então, vamos dar chance para as pessoas serem quem elas são. A gente não sabe quem as pessoas são. Então, não vamos ser rápidos em falar, ai, mas aquela lá é exagerada. Pode ser que ela seja, mas pode ser que ela esteja revivendo uma coisa que se eu tivesse no lugar dela, eu faria talvez até pior. Então, a empatia é importante, né? Bem, a Rita da Silva Lima disse: e o ressentimento de ter extrapolado, achando que tinha razão, a vida tira o véu
e a verdadeira cena aparece. Ah, quem já não passou por isso, que atire a primeira pedra. Quem aqui já não fez um julgamento que tinha certeza porque eu vi, porque eu pensei, porque eu estava bem consciente? Daqui a pouco a vida dá uma mudada e você consegue enxergar a mesma situação que você tinha certeza e você vê um outro ponto de vista e você fala, nossa, não era bem assim. Quem já não passou por isso? Quem já não teve essa sensação de ter feito uma coisa que na hora achou que era certa e depois percebeu que não era e ficou com essa sensação de consciência de culpa, né? Então, Rita, você não é única. Todos nós já passamos ou passaremos por isso certamente, né? Isso deve acontecer muito. O que a gente pode fazer? Porque, vamos lá, Rita, a gente, e depois também você vai fazer uma outra pergunta, assim, o que eu quero dizer assim, por que a gente se cobra tanto, né? Faz parte, nossa, é como se eu falasse assim, ó, eu fui num zoológico e vi vários animais, aí alguém fala assim, e a girafa? Eu falei, não tinha girafa, não. Tinha girafa. Não, você acha que tinha girafa? Se tivesse girafa, eu teria visto. Como que eu passei por todo o zoológico e eu não ia enxergar uma girafa? Na minha concepção, eu sei o que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu não vi. Eu não vi. Às vezes a gente faz uma briga, eu estou simbolizando de um jeito concreto, mas vamos pensar que isso pode ser de um jeito simbólico, né? A girafa seja seja um comportamento, né? E a gente está junto numa festa e uma amiga fala, você viu o comportamento do fulano? E eu digo, não, fulano não se comportou. Então, eu não tô vendo uma girafa que ela tá vendo uma girafa. Bom, o tempo passa e a gente descobre no mundo concreto que aquele dia que eu fui, a girafa tinha sido recolhida porque estava doente. Então, as duas pessoas estavam certas. Tinha uma girafa lá e eu não vi uma girafa, porque a girafa não estava no dia que eu vi. E às vezes a gente fica brigando por isso, né? Ou às vezes a gente chega, no caso como a Rita está trazendo lá na frente, eu falo assim, nossa, e eu jurei que não existia girafa, que a pessoa estava maluca, que ela enxergou coisa, onde já se viu, e agora eu descubro que tinha mesmo a girafa. E que quem não viu fui eu porque ela não estava lá. E aí? Paciência, né? Isso é viver, faz parte da vida. A gente estava com as boas intenções, a gente tinha certeza do que estava falando. Então, Rita, o que eu tô querendo trazer assim, é autoempatia, sabe? Faz parte. Como que eu vou adivinhar que a girafa tinha sido recolhida no dia? Não passou pela minha cabeça. Eles poderiam ter posto uma placa lá: girafa está em tratamento. Então, se eu, como que eu deveria ter descoberto isso? Às vezes a gente se cobra demais. Não é uma sensação agradável de você ter tido uma certeza de uma coisa, brigado com alguém e depois você descobre que não era bem assim. Realmente é chato, é ruim. E se a gente tem vontade de fazer o que é certo, a gente não vai gostar. Mas acontece, acontece. A gente não deve se culpar, se cobrar tanto. O que a gente pode fazer? A gente pode se perdoar, a gente pode ressarcir, resgatar, a gente pode, enfim, o que a gente puder fazer daqui para frente, a gente faz. Mas ficar ressentindo o passado é um pouco de masoquismo e também não nos leva a lugar nenhum. A gente perde tempo e energia ficando no mesmo lugar, né? Então, quantas vezes a gente se cobra muito? Ai, mas onde já se viu? Eu falei com a boca cheia, não era nada daquilo. Mas na hora fazia sentido. Nós somos imperfeitos, a gente ainda tem muito essa coisa do perfeccionismo, de que eu não posso errar, de que eu tenho que ir onde já se viu, porque eu deveria ter visto. Eu não vi, eu não prestei atenção. Tá tudo bem, né? Jesus permite. Jesus não permitiu que a gente errasse. Jesus nunca falou, onde já se viu se fazer isso, hein, mulher adúltera, cobrador de impostos, e seja lá quem for. Ele sempre acolheu e falou assim, vai pra frente, não peques mais. Ele não ficava punindo o que ele fez, onde já se viu, por que você fez, né? Então a gente é um pouco infantil nessa parte espiritualmente falando. Vamos ser maduros e entender, estou nesse nível ainda, mas eu vou andar pra frente. E pra gente não gastar energia com coisa que não vai dar fruto, né? Não dá pra plantar no passado. Então não adianta ficar querendo voltar lá pra plantar, planta hoje, pra colher no futuro, né? Então, recentemente eu selecionei essas duas, agora a gente vai lá para depressão. A Rosinete, então a gente falou bastante da depressão
nesse sentido de tirar um pouco esse teor patológico que está sendo criado em torno da tristeza. E parece que já não existe mais o passo da tristeza. Ou a gente está bem ou a gente está com depressão. A gente esqueceu que a gente pode simplesmente estar num período triste, que a gente pode estar simplesmente vivendo um período de desconforto, de solitude, de introspecção. Então nós trouxemos bastante essa necessidade da gente prestar atenção nisso, né? Para a gente não ir com a massa de que qualquer coisa que não seja feliz, alegre, é doença. Não. Estados de espírito, estados emocionais. Uma hora eu tô triste, outra hora eu tô feliz, outra hora eu tô com medo, outra hora eu tô com raiva. Isso se chama ser humano, né? Então a Rosinete Gomes de Lira diz: os medicamentos para depressão, para dormir, eles interferem na espiritualidade? Olha, Rosinete, vamos fazer duas considerações que talvez respondam nossa pergunta. Vamos pensar juntas. Primeiro, tudo interfere em tudo. A gente não é corpo, mente e espírito separado, emoção separado. Eles estão integrados, conectados célula a célula. O espírito com o perispírito com o corpo. Então é impossível a gente pensar, sentir alguma coisa no espírito e isso não reverberar no corpo. Tanto que já é comprovado, se você põe lá os eletrodos, começa a medir os hormônios, você vai ver que o estado emocional, se a pessoa está feliz, realizada, se a pessoa está triste, preocupada, com medo, é possível de perceber no corpo pelo tipo de hormônio que está circulando na circulação sanguínea. Então é possível você dizer, colher o sangue e falar, nossa, aqui tem presença de cortisol, de adrenalina, eu já tenho ideia do que esse espírito está sentindo. Então, vamos encarar a realidade. Tudo interfere. Tudo interfere. Se eu como algo muito pesado e depois eu vou fazer uma oração ou eu vou para uma reunião mediúnica, a gente não sabe que vai interferir, porque o corpo está no auge do seu processamento para poder digerir aquela comida pesada. E aí, como que eu libero a mente, se a mente precisa estar presente para poder lidar com a digestão? Então, tudo está conectado. Então, a gente falar, não interfere, tudo interfere. O meu alimento interfere, tudo interfere. Espírito interfere no corpo pelo perispírito e o corpo interfere no espírito pelo perispírito. Então, o corpo, conforme eu fiz ele, se alguém me machuca fisicamente, machucou minha matéria, machucou a pele, o corpo. O espírito está sentindo alguma coisa, medo, aflição, o que eu faço e agora? O espírito está lá, o espírito não fala assim, não fui eu que fui machucado, foi o corpo. Não, é tudo integrado. Então, eu falar que o remédio não interfere no nosso, que não chega no nosso espírito, não dá. Agora, vamos fazer uma outra consideração também. Nós estamos na Terra, os espíritos nos ensinam, Joana de Ângeles também ratifica, que tudo aquilo que Deus nos oferece na forma de técnicas, de teoria, de conhecimento, de ciência, é para ser usado. Vamos lembrar também do apóstolo Paulo, que fala que a coisa em si não é pura nem impura. É o que como nós usamos a coisa que faz com que ela se torne pura ou impura. É a minha intenção, é o uso que eu faço, é o equilíbrio que eu tenho, é o sentido daquilo na minha vida que faz com que a minha ação seja adequada ou inadequada, que esteja alinhada com a lei divina ou não, que me ajude ou me atrapalhe. Então eu dizer remédio é mal? Não. O remédio salva muitas vidas. Às vezes a gente entra num nível de dificuldade emocional que se a gente não tiver uma ajuda de fora, que pode vir na forma de um remédio, eu não vou ter mínima condição de poder processar o que está acontecendo. Eu não preciso passar por tudo sozinha. Eu posso ter ajuda, e a ajuda vem na forma de alguém que me dá um suporte, na forma de uma doutrina que me mexe com a forma de pensar, com a consciência, na forma de um remédio que me dá um sossego para eu poder depois resgatar e lidar com aquilo. Né? Então, é o bom senso, é o equilíbrio, é a consciência do que a gente faz. A medicina está aí para nos ajudar. Agora, se eu uso a medicina
para tirar proveito de fugir do enfrentamento, porque a hora que eu tomo um remédio eu fico alegrinha, eu esqueço do problema, aí eu estou me enganando, né? Aí não é realmente o mais adequado. O mais adequado é que a gente use tudo que está os nossos recursos ao nosso redor de forma equilibrada, consciente, né? Para nos ajudar. A Mara Núbia de novo. Então ela diz assim: ela faz essa pergunta, ficamos deprimidos pela contaminação da agitação coletiva? Olha que legal a relação que a Mara faz, já está brincando com os opostos, né? A Mara diz assim: tem uma agitação. Será que a agitação promove uma depressão? A depressão é o oposto da agitação, né? E a pergunta dela é muito interessante, porque é isso. Lembra que a gente fala dos polos, dos opostos? O Jung fala que as doenças acontecem quando a gente polariza, que a saúde é o quanto a gente consegue integrar os polos, ou seja, quanto mais eu estou no caminho do meio. Eu tenho daqui e daqui. Se eu tenho só daqui, falta aqui, eu adoeço. Se eu tenho só esse componente, falta esse, eu adoeço. Então, quando a gente está só na agitação, a agitação vai escalonando de um jeito que chega uma hora que dá o quê? Um vazio existencial. Porque a agitação do mundo lá fora, a agitação mental, ela me rouba a paz de espírito. E se eu não tenho a paz de espírito, eu vou adoecer ali. Então, ao invés de eu ir para dentro, fazer minha meditação, minha oração, minha conexão com Deus, a minha conversa com a espiritualidade, ao invés de eu ir para dentro de um jeito consciente e saudável, como eu não faço isso, eu deprimo. O que é deprimir? Eu vou para dentro de um jeito doente. Então é quase como eu gerei em mim uma necessidade porque eu não fiz consciente. Sabe aquela frase? Ah, não foi pelo amor, foi pela dor? É isso. Você poderia ter ido para dentro, deprimido no sentido de ir para dentro, porque você sabe que precisa cuidar do corpo e do espírito, porque você sabe que tem que ter um tempo só com você, porque você sabe que precisa orar, que isso te faz bem. Se você anda não fazendo isso e vive só lá fora agitado, 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 isso vai adoecer. Não foi pelo amor, veio pela dor. Então a gente deprime, vai para dentro, mas de um jeito patológico, infelizmente, né? Então pode sim ter relação com isso, Mara. A gente fica correndo atrás de matéria só, né? Porque tem que correr atrás, nós estamos aqui encarnados. Mas a gente só fica preocupado com fama, poder, riqueza, dinheiro, estética, e a gente esquece do espírito, do mundo de dentro, da emoção, da psique, né? Rita da Silva de novo traz: quando a gente não alcança o que pensa ou o que a sociedade apresenta, o orgulho ferido pode levar à depressão? Então vamos lá. Ai, eu quero chegar no topo não sei do que. Aí eu vou, penso, tento, a sociedade fala, é aqui que você tem que ir. Aí depois de um tempo eu não cheguei lá. Será que eu fico com orgulho ferido e por consequência vou para a depressão? É a pergunta da Rita. Bom, Rita, pode ser. Orgulho ferido sempre vai ser esse ego que achava que tinha certeza que ia chegar, não chega, e ele fica frustrado porque ele não conseguiu o que ele queria. O ego é a consciência, é o centro da consciência, é aquilo que nos organiza a vida na Terra. Então a gente fez um plano, porque daí eu vou estudar isso, daí eu vou ganhar aquela promoção, daí eu vou chegar, e aí a hora que você vai, a vida fala não, porque tem outras leis que estão regulando, e às vezes não é para mim aquilo, e para o meu espírito não seria bom. O ego fica de mal, porque ele não sabe que tem um componente espiritual que às vezes é melhor para você não chegar lá. Ele quer chegar. Então, orgulho ferido é isso, é esse ego que fica de mal porque não conseguiu o que queria. E esquece que existe um self, um espírito, que também deve ser consultado, que também deve aparecer para dizer, olha, acho que para você não era bom isso. Vamos pensar exatamente o que você necessita dentro e não só o que você deseja fora, né? Então, eu posso entrar para uma depressão, porque eu não gostei, porque eu fiquei de mal com aquilo, eu fiquei irritado, fiquei frustrado, não soube processar, ancorei naquilo, fiquei estagnado, fico ressentido de mal onde já se viu, eu fiz tudo, por que eu não consigo, se todo mundo consegue? Se eu não sair dali, eu posso ir indo para dentro, e eu vou cair num abismo, e eu posso me deprimir por isso. Então, é sim possível isso acontecer.
Não quer dizer que sempre que o ego quiser uma coisa e não der certo, eu vou cair na depressão. Às vezes eu consigo lidar com aquilo. Às vezes eu falo, ai, fiquei tão frustrado, tive vontade de jogar tudo, de não fazer mais nada, fiquei uns 2 meses sem querer sair de casa. Depois eu falei, quer saber? Eu vou tentar então outra coisa, né? Isso é o que a gente deveria fazer. Ou seja, teve um diálogo interno. O ego ficou irritado. Depois o ego entendeu que não era para ser e foi atrás de outras coisas. A gente pode fazer sim. Isso é utilizar a experiência para crescer. Mas se a gente ficar enroscado ali, pode ser que a gente vá cair numa doença, porque a gente ficou teimando com uma coisa que a gente queria que tivesse acontecido e não aconteceu. Que mais? Ana Mello. Tem um tempo, tipo alguns dias por semana, ou tipo, ou algum tipo, ou alguns dias por mês, da gente querer ficar sozinha? Ana, sim, tudo. Existe tempo para tudo. Vai lá no Eclesiastes 3 ou 13, 3, acho que é 3. E é lindo aquele texto, né, que fala que é tempo de viver e de morrer, é tempo de nascer e de nascer e de morrer, de germinar e de findar, é tempo de tudo, é tempo de alegria e de tristeza, é tempo de ir e de vir. Então, isso é lei da natureza, né, Ana? A gente tem hora que a gente quer estar na multidão, a gente quer aparecer, a gente quer conhecer, a gente quer curtir. Tem períodos em que a gente não quer ninguém, a gente tá cansado, quer ficar sozinho, não quer sair de casa. Então, quanto mais a gente levar isso de uma forma natural, mais saúde. Mas se a gente começar a brigar com isso, não posso querer ficar sozinho, louco, eu vou me esforçar. Às vezes eu me violento fazendo isso, né? Então, às vezes eu vou me forçar, então se respeite. Você tá querendo ficar sozinha, fique. Onde que está a medida boa? A medida boa está não no exagero. Então, eu tô com vontade de ficar sozinha. Desde quando? Faz uns 8 anos que eu não saio de casa. Bom, né? Exagerei também. Mas é isso, é a gente ir vendo se é sazonal, porque sazonal faz parte da natureza, não é inverno o ano inteiro, não é verão o ano inteiro. Então a gente precisa fazer essa dança, a gente precisa fazer esse movimento. Então tem períodos em que eu tô bem lá fora, tem períodos que eu gosto de ficar mais quieta. Ai, que bom, né? Significa que você tá vivendo a transitoriedade das coisas, você está vivendo a alternância das estações, você está se permitindo sentir os altos e baixos, o fora e o dentro. Ótimo, aproveite, preste atenção para não ficar, porque quando você fica significa não tá bom, é uma fuga. Não quero mais sair de casa, então tem alguma coisa a mais, além da necessidade de conhecer um pouquinho mais a si mesmo, de ficar um pouco mais consigo mesmo. Eu só quero ficar lá fora. Opa, será que tá fugindo desse encontro de ficar sozinha? Será que tem medo do que a cabeça cria quando você tá sozinha? Você não quer fazer os seus enfrentamentos? Então, o equilíbrio. A Mara voltou e a Mara Núbia diz: é possível já se trazer desde criancinha depressão? Boa pergunta, Mara. Olha, na verdade a gente traz tudo desde criancinha, né? Porque a gente não perdeu nada pelo caminho. O espírito, aonde ele vai, ele leva seus conteúdos. O que acontece é que quando a gente reencarna, a gente tem a gente chama desse véu, e é uma expressão muito boa, difícil da gente trocar, substituir, que é como se fosse assim, quando a gente põe um véu, não é que a outra coisa deixou de existir. E não é que eu não vejo, mas eu vejo com dificuldade. Então existe permeabilidade. Porque quando eu falo, eu pus um véu entre o que eu lembro e o meu passado, aquilo que ficou, eu não pus um muro, eu não fiz um corte, eu não interrompi. Quando eu ponho um véu, as coisas continuam existindo, elas continuam inclusive permeando, porque se eu olhar através de um véu, eu sou capaz de ver alguma coisa do outro lado. E é exatamente isso. Então, aquilo que a gente foi no passado está próximo da gente, mas está nebuloso, porque tem um véu. No entanto, permeia. Tanto que a gente vê criancinhas, cada uma de um jeito, cada uma com seu temperamento, com seu perfil, com sua personalidade. São irmãos, são gêmeos e são diferentes. Ou seja, esse passado está aí. De alguma forma ele está presente, porque faz com que uma seja muito diferente da outra. Agora, alguns aspectos mais doídos, eles podem aparecer com mais eminência, né? Então, não sei se a gente vai chamar de depressão. Depressão é uma patologia.
Pode existir crianças, tem existido crianças que são diagnosticadas com depressão, mas eu acho que antes da gente já ir para esse caminho, a gente pode pensar assim: é uma criança que desde pequenininha era triste, era mais triste do que alegre. Você percebe que já era uma tendência desse espírito. Por isso a necessidade que o livro dos Espíritos falam da gente prestar atenção e dos pais prestarem atenção nos filhos para perceber essas tendências e já trabalhar desde criança. Então você já percebe que esse espírito chega já meio triste, é algo para a gente investir em ajudá-lo a resgatar a alegria, a aprender a lidar com a tristeza para a tristeza não empurrá-lo mais para baixo ainda. Porque se a gente deixa e ele vai intensificando, ele pode chegar na adolescência com uma puxa depressão. Por isso da gente prestar atenção. Então não acho que a criança chega aqui com depressão, como se ela tivesse tido depressão na outra vida e já chega aqui deprimida. Mas ela pode chegar sim com essa impressão da vida passada e isso já trazer alguns aspectos que, se não forem trabalhados, podem voltar a gerar a mesma problemática. Por isso, a necessidade da atenção, do cuidado, da educação, da presença dos pais, já ajudando essas tendências para que elas se diluam e a pessoa não retorne para o mesmo lugar onde esteve na vida passada. Falamos bastante sobre depressão, vamos para o último episódio, então, do transtorno bipolar. Eu trouxe aqui 2 questões, da Poliane Ribeiro, que ela fala que meu problema é a culpa, todo dia é uma coisa diferente para consertar, tá difícil, viu? Eu gostei da expressão dela, parece que eu me vi nela, né? Tá difícil mesmo, Poliane, nem me fale. Hoje mesmo chorei por minha própria culpa, o diacho do meu ego está me detonando, sou uma mãe de 48 anos e às vezes me sinto como se eu estivesse sendo um bebê. Ai, Poliane, se eu pudesse pegar você agora, eu te dava um abraço, sabe, bem apertado. E eu diria assim, não, Poliane, sabe? Se permita ser criança, a gente é. A gente é tudo, Poliane. A gente é bebê, a gente é criança, a gente é adolescente, a gente é adulto, a gente é velhinho. A gente é tudo, a gente carrega tudo isso em nós. Se permita, se permita. Tem hora que a gente ri como se a gente fosse uma criança, que bom. Isso é saúde, a gente aprender a viver, né, as polaridades e não ficar, não, eu preciso ser assim porque eu estou nesse estágio da minha vida. Então, desarma das expectativas, se cobre menos, se permita mais. Você não precisa ser aquilo que você ainda não é. Conheça quem você é, né? E lide com isso. Mas lide com isso de uma forma amorosa, né? Você é uma mãe. E aí, um bom exercício é a gente imaginar a gente como se fosse um filho. E se seu filho, sua filha chegasse para você e falasse assim: mãe, eu hoje fiz uma coisa muito feia, eu tô muito mal, eu tô me sentindo assim, um traste, eu tô com uma culpa gigante, onde já se viu, eu não devia fazer isso. O que você tem vontade de fazer para essa criança? Eu espero que você tenha vontade de fazer isso. Vem cá, filho, né? Então acolhe, olha, deve ser muito difícil o que você está sentindo, essa emoção aí é horrível, ninguém gosta de sentir, mas olha, primeiro, faz parte, a gente está crescendo, está evoluindo, então nós vamos errar, a gente vai cair, a gente vai se arrepender, a gente vai ter culpa. Mas por outro lado, filho, você não está esperando de você algo que você ainda não consegue dar? Será que você não está exigindo demais de você? Você não está querendo antecipar as coisas? Né? Ninguém acorda de manhã e fala assim: ah, hoje eu acho que eu vou fazer uma coisa ruim. A não ser que você tenha um belo de um transtorno, né? Enfim. Eu fiz. O apóstolo Paulo não falava, Poliane? Puxa vida, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. O apóstolo Paulo, no começo, quando ele, depois da conversão, ele começa a tentar mudar de vida, seguir Cristo, e ele, uma hora ele faz isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Né? Então faz parte, aceita um pouco mais, acolhe como natural, como processual, como fase. Não tem nada de errado em você de vez em quando chorar como se fosse uma criança. Mas se acolha, olha, vai tá tudo certo, vai dar tudo certo, como se você estivesse falando com uma criança, com um filho. E aí sim essa criança vai se sentir acolhida, e aí ela pode voltar ao aspecto do ego adulto para poder lidar com aquilo. Mas se na hora que eu estou me sentindo uma criança eu falo, não, não posso, eu me cobro, eu fico enroscada ali, eu não processo aquilo. Eu nem cuido da criança, nem volto para o adulto.
Aí fica essa coisa mal resolvida, né? Então, pensei aqui na história da autoempatia, né? É bonita essa expressão, autoempatia, porque a gente às vezes faz esforço para ter empatia com os outros. Ai, se põe no lugar dele, pensa na vida que ele teve no passado, entenda que deve ser difícil. E você, Poliane? E você? Faça empatia com você. O que que você tem vivido? O que que você tem carregado? Quanto que a vida tá difícil. Poxa, e você ainda vai se cobrar e vai se exigir. Não tô dizendo para você se conformar, sentar e a vida é assim mesmo, não. Mas eu tô dizendo apenas assim, autoempatia. Entenda que você às vezes se esgota, que às vezes é uma fase da vida que tá difícil porque os filhos são pequenos, não sei, ou estão na adolescência, que é mais difícil ainda, que você está se esforçando, que você ainda traz questões do passado, paciência, né? Então se acolha, se permita, se cuide e se eduque. Acho que é a melhor postura. Então se cobre menos. E a Mara Núbia traz autoconhecimento como ferramenta para detectar os polos a que estamos nos dirigindo e depois nos estabilizar. É mais ou menos isso? Alguma dica para nos despolarizar? É exatamente isso, Mara. E aí a gente pode trazer a questão da empatia também, né? Então, veja, polarizei, fui para um extremo. Empatia, paciência. Eu achei que era isso, pensei que estava certo, percebi que isso aqui não está me fazendo bem. Ótimo, volta. Ai, mas daí acabei caindo no outro polo. Então, é natural, isso acontece. Às vezes você faz de um jeito, quando você percebe que tá horrível, é natural que você corra pro extremo. E eu preciso, como a gente já falou, né, nos episódios, para eu saber o meio de uma coisa, eu preciso saber onde ela começa e onde ela termina. Aí eu sou capaz de calcular a medida do meio. Como que eu vou caminhar no caminho do meio se eu não sei onde que é o extremo e onde que é o outro extremo? Então nós estamos aqui para experimentar, gente. Nós não estamos já no céu, nos planos superiores, nos mundos felizes. A gente está aqui para errar. Não quer dizer que eu vou atrás do erro e nem ficar no erro, mas eu vou me permitir errar. Então, sim, a gente conhece os polos para poder então vir para o meio. E que dica que a gente pode dar para despolarizar se eu estou aqui? A dica é empatizar. Se eu estou aqui e falo aqui que é o bom, quem está aqui que é do bem, quem está do outro lado é do mal, como que eu faço para sair daqui? Faz um exercício de experimentar o que está do outro lado. Usa empatia. Tenta entender um pouco como a cabeça desse lado funciona, que valor ele está defendendo, por que que ele acha que esse aqui é o melhor lugar. Visita um pouco o outro, para depois, na hora que você voltar, você vai ver ele com outros olhos, você já vai entender. Ainda que você prefira ficar aqui porque você se identifica mais, você não vai combater o outro lado como se ele fosse o capeta encarnado. Você vai entender que eu entendo, não bate com meus valores, mas eu entendo o que ele pensa, eu entendo por que que ele chegou aí, eu entendo o que que ele está buscando. E isso alivia um pouco, a gente consegue, se os dois lados fizerem isso, a gente consegue negociar um pouco mais, se aproximar um pouco mais. Então, o melhor jeito de sair de um polo é a gente se permitir conhecer o outro. E aí a gente vai identificar coisas boas também. Isso faz com que a gente caminhe um pouco mais para o meio. Bom, então a gente encerra hoje nossa conversa, nossa troca. De novo, eu agradeço vocês pela presença, pela participação, por nos acompanhar, por gostar também de aprender com Joana, de mergulhar nesse universo que ela nos apresentou, para que a gente faça essa reforma íntima que o Espiritismo nos convida a fazer. Muito obrigada, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser.